Bom, vamos continuar falando do Apocalipse. Dentro das dualidades das Jerusalém, onde nós paramos, no vídeo anterior, constitui, primeiro, o universo dos eleitos. Mas eleito a gente tem que entender como o próprio Emmanuel explica. Os eleitos não são aqueles escolhidos por privilégio injustos, não. Os eleitos são aqueles que se fazem eleitos. São aqueles que se permitem ingressar na sintonia com Deus. O símbolo da cidade santa está relacionado com as Jerusaléns, que é a cidade que pode se santificar em potência. O símbolo das próprias Jerusaléns, que no final das contas ela está relacionada ao espiritualismo. Então se inscreva aqui e vamos lá. O símbolo das Babilônias, ela está relacionada ao universo dos gentios, que são aqueles que viram as costas, que não aceitam o conhecimento espiritual superior. Por isso que os judeus falam tanto dos gentios. Está relacionado ao símbolo da grande cidade. Depois do Apocalipse, a grande Babilônia, as grandes Babilônias, e que, em essência, ela está relacionada ao materialismo. Agora vamos ver quem é o autor, o estudioso que melhor trouxe para nós a compreensão dessa dualidade, desse materialismo e espiritualismo. Foi Kardec. Porque Kardec vai mostrar que o grande inimigo do espiritismo, ou da doutrina espírita, como alguns queiram, é o materialismo. Mas essa dualidade básica que instrui todo o livro do Apocalipse. Nós vamos ver aqui no ângulo da Jerusalém, que nós temos a própria Jerusalém histórica, com as suas fases, que é uma cidade pretensamente santa e que ela vai falhar, que é a comunidade romana nos seus desvios, não na parte boa, mas aquilo que desviou nos ensinamentos do Cristo. E Emmanuel chega a ser até muito duro com relação a esses desvios promovidos pelo institucionalismo religioso romano. E por fim, a Nova Jerusalém, aquela que vinga, que vai frutificar. E as Babilônias previstas ao longo da história, que a gente pode ter o seu index mais atualizado, está no capítulo 17, no versículo 9 e 10 do Apocalipse. Vejam bem, que são essas: Somorra,
Egito, Império Babilônio, Império Persa, Império Greco-Macedônio, Império Romano e a Grande Babilônia. Se vocês lerem lá no capítulo 17, no versículo 9 e 10, veja que Jesus vai falar assim através de João nos termos, nós temos 5 Babilônias que já caíram e uma que ainda existe, no tempo dele, que era o Império Romano. E uma que virá, que é a Grande Babilônia. E a doutrina espírita hoje nos ajuda a entender toda essa sequência que estava ali codificada na mediunidade e conforme o próprio Apocalipse. Então, essa dualidade central, ela é importante para o Apocalipse, porque ela será adiante avaliada. Vejam bem com a parábola dos lavradores maus, também conhecida como a parábola dos vinhateiros homicidas. Vamos guardar bem isso aqui na memória, que nós vamos voltar a entender isso. Mas para caminharmos um pouco mais na mensagem do Apocalipse, nós precisamos entender uma base fundamental da revelação, que é a base textual. Quais são os textos que conformam essa canaleta, esse veio desse rio caudoso do Apocalipse? O Apocalipse significa tirar o véu. Então, na verdade, o Apocalipse significa uma revelação. Mas é uma revelação específica, pontual, com um propósito específico. E existe um texto base que nós precisamos considerar, que é o próprio texto do Apocalipse, mas não só ele. Nós temos um tronco fundamental que precisa ser considerado. E esse tronco é o livro de Daniel e o próprio Apocalipse, porque eles formam a linha central que precisa ser estudada em conjunto para nós podermos entender o Apocalipse. Os outros profetas nós interpretamos metaforicamente como os galhos desse tronco que vão acrescentar, eles vão preencher lacunas, eles vão nos trazer outras avaliações para a compreensão desse veio principal. E nós temos duas parábolas das passagens do Evangelho que são, vamos dizer assim, lupas essenciais que nos ajudam a interpretar o Apocalipse. Porque o Apocalipse ele traz os símbolos dos selos, que são aquelas fases da humanidade em que se retoma
as revelações com acréscimo de informação. São as revelações que nos ajudam a entender as revelações do passado. E em determinados momentos da história da humanidade, os espíritos superiores, eles investem um pouco mais nos homens, na medida da sua evolução. E aí que vão se rompendo os selos. Por isso que no Apocalipse há o rompimento de selos. Porque é o momento em que o Cristo vem trazer mais informações para a humanidade. Então, nós vamos ver alguns momentos importantes. E lá em Daniel, no capítulo 2, no versículo 11, que Jesus, que na minha opinião, ele é um espírito que se comunica muito com Daniel, nós temos que nos atentar um pouquinho a isso. Aliás, um detalhe, né? Daniel se reencarna na sua encarnação posterior, ele é João Evangelista. E é a encarnação de Daniel. E isso vai ficar muito claro. E a linguagem do Apocalipse, ela é a mesma empregada por Daniel. Então lá em Daniel 2, no versículo 11, é dito pelos espíritos superiores, cuja morada não se encontra entre os seres de carne, e que poderiam entender e trazer as informações necessárias dessa revelação. E o que nós vamos mais ou menos entender em linguagem espírita, segundo Kardec, por espíritos desmaterializados, que são aqueles espíritos mais sublimados, que conseguem quebrar, vamos dizer assim, as variáveis da equação espaço e tempo, para projetar-se a sua mente, sondando as possibilidades do futuro. Então, através da mediunidade, da presciência, que está ali no início do livro de Daniel, os espíritos já estão falando. Olha, essa revelação aqui é conteúdo espiritual muito importante. E aí nós temos no livro de Daniel, no momento em que é fechada e selada até o tempo do fim. Por quê? Porque o tempo do fim corresponde ao período da grande tribulação, que é o período aflitivo da história. E isso nós avaliaremos um pouco mais. Então, o que nós temos aqui é o próprio Cristo virá para Daniel e fala assim: Daniel, eu estou revelando isso. Agora fecha o selo. Coloca um selo aí. Fecha, porque no tempo do fim essa revelação vai ser retomada lá no Apocalipse.
Por isso, a introdução do Apocalipse, ela está escrita em termos assim: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Vamos continuar no próximo vídeo. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.